Bem-vindo ao podcast Café com o CRM, uma iniciativa do CRM Maranhão. Olá, nós estamos dando início hoje a mais um podcast do CRM Maranhão e hoje nós temos um assunto muito importante que é sobre aleitamento materno. Para compor o nosso podcast, para conversar conosco, nós estamos aqui com a professora doutora Eremita Val Rafael. Ela é enfermeira, doutora em saúde coletiva, ela é consultora do método Canguru e também é avaliadora da Iniciativa Hospital Amigo da Criança, o IAC. Nós temos também a professora Ana Maria. A professora Ana Maria, ela é do Hospital Universitário do Banco de Leite, ela é mestra em saúde da criança e do adulto pela Universidade Federal do Maranhão e é também bióloga e médica de família. Nós vamos começar falando sobre a Semana Mundial de Amamentação. A Semana Mundial ela foi iniciada nos anos 90 com o objetivo de chamar atenção para o aleitamento materno e para as ações que poderiam ser feitas com a intenção de melhorar os indicadores de aleitamento materno na população, sabendo que o aleitamento materno é o melhor alimento, é o padrão ouro e é o que pode melhorar os indicadores de saúde de uma população, incluindo a morbimortalidade. Dessa forma, depois dos anos 90, com o início da Semana Mundial de Amamentação, quando foi em 2017 aqui no Brasil, foi instituído então o Agosto Dourado. O Brasil ele é um país com cultura bastante positiva em relação ao aleitamento materno. Daí essa instituição do Agosto Dourado, porque é um mês inteiro de promoção, de proteção, de muitos eventos em relação a chamar atenção para o aleitamento materno. A cada ano é lançado um slogan que é no mundo inteiro para a Semana Mundial de Amamentação. Nesse ano, a Semana Mundial ela tem como foco a sobrevivência, a saúde e o bem-estar de uma população em todas as situações, considerando que as mulheres vivem em situações de desigualdade e em todas essas situações a gente espera apoio. E esse slogan ele tem a ver com o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, número 2, que é saúde e bem-estar, está alinhado, ele tem um pacto, uma agenda até 2030 para atingir alguns números e melhorar a vida da população. Então a gente ficou muito feliz com esse slogan desse ano, apoie em todas as situações, porque isso pode indicar redução dos indicadores. E aí nós vamos começar a conversar por que existe uma Semana Mundial de Amamentação, por que existe um Agosto Dourado para se falar de amamentação, já que nós sabemos que o leite materno é o melhor alimento para a criança crescer, se desenvolver e também para as mulheres. Então, nós gostaríamos de lançar aqui um questionamento para as colegas, tanto para a doutora Ana Maria como para a doutora Eremita, em relação às dificuldades que essas mulheres elas podem ter na prática da amamentação. Vocês sabem que a responsabilidade sobre amamentar ela cai muito nos ombros das mulheres. Então, a gente precisa saber quais são as dificuldades, o que pode acontecer, quais são os desafios para essa amamentação. Você que atende diariamente lá no banco de leite, que ouve essas mulheres, que ouve essas famílias, quais são os principais desafios para que esse aleitamento materno seja pleno? Para começar, a gente precisa entender que amamentar é muito mais do que alimentar uma criança. A gente que está ali na realidade do materno infantil, a gente sabe que quando o bebê se alimenta do seio materno, ele recebe vários estímulos que vão ajudá-lo a se desenvolver. Aquela troca de olhar, troca de cheiro, os sons, aquela experiência que ele vive com a mãe, tudo isso é muito importante para o crescimento, para o desenvolvimento e para o estabelecimento de laços afetivos que vão perdurar por toda a vida daquele cidadão. Amamentar é um direito da mãe e ser amamentada é um direito da criança, mas nem sempre a mãe vai conseguir amamentar como ela gostaria, porque nem sempre é fácil, né? E como fazer nessas situações? Nós sabemos que o ato de amamentar é um ato biológico, mas ele tem os condicionantes sociais. Então, a mulher ela amamenta de acordo com o que está posto na sociedade. Então, por isso, a mulher, para amamentar, ela precisa de uma grande rede de apoio.
Então, eu, como professora do curso de enfermagem, lidando com alunos que serão os futuros enfermeiros, a nossa grande preocupação é formar profissionais que estejam comprometidos com as mudanças necessárias para que a gente atinja as taxas desejáveis e preconizadas para que a gente não só salve vidas, mas para que as crianças tenham qualidade de vida. Então, o aleitamento materno ele é apoiado no tripé, não é, doutora Ana? É promoção, proteção e apoio. Então, todo mundo faz a promoção. Fazer a promoção é divulgar, fazer palestra, dizer que é o melhor alimento. E aí, nas dificuldades, a mulher precisa do apoio, que é onde ela encontra banco de leite do Hospital Universitário, do Máquina também, né, que é outro banco de leite muito importante em nossa cidade. Então, a mulher precisa de apoio. E depois nós temos também a proteção legal dos direitos trabalhistas, que a gente vai falar nisso mais à frente. Então, a mulher, para amamentar, ela precisa da família. Então, antigamente, o aleitamento materno, ele era da família. O que é que nós fizemos? Nós trouxemos para nós, para profissionais. Hoje, nós temos que devolver para a família algo que é da família, né? Por isso que é importante a mulher, quando ela busca os serviços de saúde, que vá sua mãe, vá sua sogra, vá... que todo o corpo, porque quando uma mulher se movimenta, todas as outras mulheres se movimentam em uma comunidade. E eu achei interessante esse tema, que quando ele fala apoio em todas as situações, ele engloba, além da família, além da equipe de trabalho, ele engloba a creche que aquela criança vai frequentar, que já precisa ter um espaço para o leite para aquela criança, precisa ter... o ambiente de trabalho dessa mulher tem que ter um olhar para aquela mulher que amamenta, que vai precisar de uma sala para estocar aquele leite durante seu horário de trabalho. Eu acho que são questões que a gente realmente precisa trazer para a tona, porque muitas mulheres hoje estão em situações diversas e são mães e querem amamentar e estão brigando essa amamentação. Então eu achei o tema muito válido. Quando a gente pensa no Brasil dos anos 80, que a prevalência de aleitamento materno até o 6º mês era em torno de 3%, e hoje nós estamos 45%, e a gente quer chegar de acordo com a agenda do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, a gente quer chegar até 70%. Em 2030, a gente reconhece que os avanços existiram, que o conhecimento avançou a respeito do embasamento científico do poder do aleitamento materno, mas nós ainda esbarramos em muitas situações. Nós somos aqui 3 mulheres falando de aleitamento, falando de apoio em todas as situações, que vão desde a família, do trabalho, as instituições, que a gente vai se deter um pouco mais à frente, mas a gente pouco falou do pai, do irmão, do sogro. Então, é necessário que nós tragamos, possamos trazer para perto a família como um todo, incluindo os maridos, os pais, os companheiros, e também as famílias que têm uma configuração não tradicional. Esse novo espaço familiar, esses novos personagens, eles também têm um papel muito importante no aleitamento materno. Quando a professora Eremita fala de apoio, quem é que dá esse apoio? E a gente precisa desse apoio na nossa rede social. Quem é a nossa rede de apoio? A gente precisa incluir o masculino ou os companheiros, dependendo da situação familiar que eles vivam. E aí, quando tem as dificuldades físicas, por exemplo, a dor, a pega incorreta, como é que você faz lá na orientação, doutora Ana Maria? Me diga aí. Pois é, a gente começa logo depois do parto, a gente já observa em alguns casos a demora na descida do leite. A gente sabe que, infelizmente, aqui no Brasil, a taxa de partos cesáreos eletivos ainda é muito alta. E esse tipo de parto é um dos que a mulher, quando é submetida, ela não está fisiologicamente preparada para já produzir o leite, diferente do parto normal, onde há uma preparação fisiológica da mulher. E aí esse leite pode demorar um pouco para descer esse colostro, e a mulher fica achando que ela é incapaz, que ela não vai conseguir amamentar, e que se desespera e quer começar com alguma alimentação. E a gente precisa trabalhar a confiança dessa mulher, a gente precisa estar ali dando apoio. A família é muito importante, em qualquer que seja a sua configuração, as companheiras, os companheiros, os avós, os tios, para ajudar essa mulher a ter força e aguardar o momento da descida do leite. A equipe de saúde tem que estar em cima para estimular essa mama, para fazer massagem o mais precocemente possível, colocar o neném para mamar.
A gente está vindo agora conversando sobre a importância do aleitamento na primeira hora, do contato pele a pele para proteger o bebê para formar a flora dele de uma forma mais segura e de garantir que esse vínculo vai ser estabelecido. E essa demora na descida do leite é um dos principais problemas que já começam logo depois do nascimento, que é essa demora na descida. Mas que a gente sabe que é reversível com paciência, com orientação, com apoio. Outra dificuldade muito comum é a dificuldade do bebê para pegar nos primeiros dias, nos primeiros momentos. E alguns bebês não sugam, outros têm resistência, outros pegam, mas não ficam muito tempo no peito, outros viram roxinho, outros ficam muito sonolentos, e isso tudo gera uma insegurança na família, e aí entra novamente a rede de apoio. Por isso que eu acho que é tão importante a gente falar primeiro da rede de apoio, porque independente da dificuldade, a rede de apoio sempre vai estar por trás como um amparo, além da equipe de saúde. E com relação a essas dificuldades, contraindicado total o uso de bico, porque na primeira dificuldade, quando ela está em casa sem um preparo anterior, quando não é conversado com ela sobre a amamentação, sobre possíveis dificuldades, e isso tem que ser trabalhado desde o pré-natal. Quando isso não é feito, ela chega em casa e ela se vê só com a família, com o bebê chorando, ou o peito doeu, ou o bebê não pegou direito, a primeira ideia é: vou entrar com algum alimento que ele precisa comer, vou dar uma chupeta para o neném parar de chorar. E enquanto não, a orientação é procurar auxílio, procurar a equipe de saúde. E a gente no Banco de Leite tem recebido, graças a Deus, cada vez mais famílias que procuram, em vez de começar o aleitamento artificial, e eles chegam com muitas dúvidas, com muita dificuldade, com muita dor, e as equipes prontamente vão, a gente faz uma escuta qualificada, a gente acolhe aquela mãe, escuta as queixas dela, e já começa a fazer massagem na mama, começa a corrigir a posição e a pega desse bebê. Quando precisa fazer complemento, a gente orienta que é feito no copinho, mas que o acompanhamento da equipe de saúde e o apoio da família é fundamental nesse processo, principalmente nos primeiros dias. Professora Eremita, a doutora Ana Maria, ela falou sobre o contato pele a pele ao nascimento. E você, como avaliadora da iniciativa Tome da Criança, eu queria só que reforçasse isso, esclarecesse melhor para a população o que é a hora dourada e por que o bebê tem que ir para o contato pele a pele quando ele nasce bem. Como professora, eu também tenho a oportunidade de desenvolver pesquisas dentro do hospital universitário. Então, nós fizemos pesquisa em relação a essa primeira hora do bebê, e a gente precisa avançar muito. Quando a gente avança muito no contato pele a pele e na amamentação na primeira hora de vida, reduz a possibilidade de pega incorreta, de dor. Então, a gente já tem estudos que trazem isso. Então, a hora de ouro, assim, essa hora sagrada, a primeira hora do bebê, a hora que o bebê chega nesse mundo seco, porque ele estava no mundo líquido. Então, esse momento é do bebê e da mãe, é da família, do pai. Então, o bebê precisa estar no contato pele a pele. Nasceu, não é só mostrar para o bebê ou para a mãe e levar. Não, a mãe tem um direito, o bebê também tem um direito de vivenciarem o contato pele a pele. O contato pele a pele é o bebê ficar 1 hora ou mais no peito de sua mãe, no peito desnudo. Aí ele vai lamber a mãe, ele vai estirar a mãe, ele vai dormir, vai acordar. As primeiras experiências do bebê devem ser prazerosas e não levar para banhar, tal. Tem momento para isso, né? E aí o bebê mesmo vai dizer: eu estou pronto para mamar. E a equipe apoia em todos os lugares, em todas as situações, a equipe do hospital que tem que ter a sensibilidade de olhar esse bebê, olhar para a mãe, é claro que ela precisa ter sido orientada antes do pré-natal, do contato pele a pele, da possibilidade desse direito, porque não é só jogar o bebê em cima da mãe, mas é ela querer, ela aceitar, ela saber da importância disso, do bebê se colonizar com as bactérias próprias de sua mãe, não com bactéria hospitalar. E quando o bebê nasce de parto cesariano, é mais uma razão para se fazer o contato pele a pele. E também o clampeamento do cordão umbilical demorar os 3 minutos, né, possíveis, ou até que ele pare de pulsar. Porque quando você coloca o bebê em contato pele a pele, nesse momento vai um banho de ocitocina que o bebê não teve no momento do parto. Sim. Ele não teve, porque foi um parto que foi programado e tal. E aí, nesse momento que você não corta imediatamente o cordão umbilical, o bebê ainda tem a possibilidade de receber o hormônio ocitocina,
Então, você minimiza as possibilidades de dificuldade da mulher, de demora na descida do leite. Então, a natureza ela é muito perfeita e nós precisamos fazer interferência minimamente invasiva para dar para essa família essa oportunidade dessas vivências que são prazerosas e também aumentam chances de aleitamento materno. E os estudos apontam que os bebês que fazem contato pele a pele e que mamam na sala de parto, eles mamam mais tempo de forma exclusiva e mamam mais tempo, porque o aleitamento materno exclusivo deve ser até 6 meses e ele vai ser complementado por 2 anos ou mais. Então, esses bebês que tiveram essas vivências extremamente positivas, eles têm mais possibilidade de mamar. Então, isso reduz mortalidade, morbidade. E nós temos que garantir esse direito da família. Eu queria ressaltar, essa fala é muito importante em relação ao contato pele a pele, e hoje nós sabemos que durante a perinatologia, baseada em muitos trabalhos científicos, que a forma como o bebê nasce, ela é importante para determinar que pessoa ele vai ser com 5, com 10, com 30 e com 40 anos. Quando ela fala em bactérias, as bactérias que colonizam o nosso corpo, quando o bebê nasce de parto normal, ele tem menos chance de desenvolver patologias ao longo da vida, por exemplo, como hipertensão e diabetes, que são doenças crônicas e muito graves, ou insuficiência renal. Isso chama epigenética. E é muito importante esse contato que o bebê tem ao nascimento. Então, na hora que o bebê nasce, durante muitos anos, o que foi feito, como bem a professora colocou? Levava o bebê, mostrava para a família, naqueles filmes antigos, a gente olha eles dentro de atrás de uma vidraça, aquilo ali não deve acontecer de forma alguma, o bebê tem que ir para o contato pele a pele, se ele nasceu bem. E a Sociedade Brasileira de Pediatria reforça que essa orientação ela é dada através da consulta pré-natal. Desde 32 semanas, as mulheres devem consultar o pediatra que dá orientação a respeito de como nascer, que é o contato pele a pele durante 1 hora. O bebê precisa ter o contato com a sua mãe durante 1 hora. Ele não precisa ser pesado, medido, arrumado, ele precisa de contato pele a pele. Ele precisa contato com as bactérias do corpo da mãe para se desenvolver, para crescer e se desenvolver de uma forma saudável. E depois que ele vai espontaneamente procurar a mama e mamar. E isso vai fazer, os trabalhos dizem que esse bebê que vai no peito na primeira hora de vida é o bebê que tem mais chance de ficar até o 6º mês em aleitamento materno exclusivo e é o bebê que pode ir até os 2 anos ou mais, como bem falou a professora. E aí a gente se pergunta, algumas mães têm mais, outras menos dificuldade. Eu gostaria de saber, professora Ana, doutora Eremita, se vocês, em relação a mães de primeira viagem, quais são as maiores as dificuldades, ou isso é mais instintivo e não tem diferença? As mães de primeira viagem, elas geralmente chegam pra gente no banco de leite com mais insegurança. Porque é a primeira vez, é o primeiro contato delas com o bebê, elas chegam com muita informação que as avós, que os parentes, que as vizinhas, que as amigas falaram, algumas coisas verdadeiras, outras são mitos, e a gente tem que tentar filtrar isso aí e desmistificar. Além, claro, da descida demorada, por exemplo, que a gente sabe que quando o bebê nasce do parto normal, o organismo da mãe está adaptado para aquele momento e logo em seguida começa a descer o colostro. No parto cesáreo nem sempre isso é assim, é uma das situações. Quando a mãe já vem com o preparo do pré-natal, informada que aquilo pode acontecer, quando ela já tem a orientação que o bebê pode ficar com ela pelo tempo que ela quiser, ela se prepara para aquilo. Quando ela não sabe nada, tem umas que acham até estranho, porque não sabem do benefício, da imensidão de benefícios que traz aquele contato. E que, inclusive, o simples fato do neném estar perto dela ali, aquilo já vai desencadear aquela bomba de hormônio para ela produzir o leite mais rápido, porque mexe com a mãe. E essas informações todas a gente tem que passar muitas vezes depois que ela vem com o bebê que chega no banco de leite para a gente. Agora, passando dessa fase do primeiro contato, a gente recebe muita mãe com queixa de mamilos planos invertidos. Tem mulheres que já chegam com medo, já dizendo, eu não consigo amamentar porque meu mamilo é plano.
porque meu bico é invertido e a gente já sabe que o mamilo plano invertido, que é aquela condição onde o mamilo ele não é protuso, ele fica reto, paralelo à areola, ou mesmo para dentro. Tô olhando aqui. Esse aqui ficou bem, as meninas fizeram lá no banco. Esse aqui, ele é um pouquinho menos protuso, esse aqui seria o plano, o invertido a gente vê até o furinho. E essas situações, elas podem dificultar, mas não impedem o aleitamento. Na verdade, pouquíssimas situações incapacitam o aleitamento materno. Na verdade, que a gente tem trabalhado muito isso, o que impede hoje, que elimina a chance de amamentação é a presença do HIV, do HTLV1, a galactosemia e quando a mãe faz tratamento quimioterápico. Na galactosemia, porque o bebê não vai conseguir digerir a galactose. E quando a mãe tem o vírus HIV, o HTLV1, que é um primo do HIV, que também faz uma doença degenerativa, não pode amamentar. As outras situações todas é possível conciliar com o aleitamento materno. Claro que no momento de situação grave, quando a mãe tem uma doença mais grave, que por alguns dias ela não possa ou precisa fazer alguma medicação que incapacite, mas isso são situações pontuais e que a gente monitorando no hospital, o mais breve possível a gente retorna. Mas fora isso, não. Mas elas chegam com situações assim, que o mamilo plano vai impedir a amamentação e elas já chegam às vezes até pedindo, faça alguma coisa. Uhum. E aí a gente vai ter que trabalhar toda a questão de convencer essa mãe, apoiar ela, reforçar que não é para doer, que não vai doer. E a gente tem algumas mães hoje já lá que conseguem amamentar mesmo com o mamilo invertido. Apenas com massagens, com exercícios e colocando o bebê na posição correta para abocanhar o mamilo e a auréola. Outra questão muito comum que a gente vê muito são os mamilos doloridos ou machucados, que a gente sabe que logo depois do parto, aquele excesso de bota no peito, tira do peito, e o colostro que a gente acha que é pouco volume, mas é uma imensidão de riqueza nutricional e de proteínas e de imunoglobulinas, o bebê toda hora, aquele mamilo que não foi bem trabalhado para amamentar o bebê logo no começo, pode causar um pouco de sensibilidade, deixar o mamilo bem doloroso. Nos primeiros dias isso pode acontecer, à medida que o bebê vai corrigindo a mamada, a posição e a pega se melhora. Mas a persistência dessa dor durante o processo da amamentação chama a gente para alguns sinais de alerta de que tem alguma coisa errada. A amamentação não é para ser dolorosa, é para ser prazerosa, como a professora Eremita está aqui conversando, que não é, e que a gente precisa ajudar essa mulher a descobrir o que está causando essa dor. Normalmente a gente vai pensar, pega incorreta, posição incorreta, são os carros-chefe. Foi isso que eu coloquei aqui. E aí, contribuindo com a discussão de as mães que vão ter bebê pela primeira vez, existe uma romantização, assim, um fascínio do aleitamento materno, porque também tem modismo, né? Então, as mulheres, elas ficam pensando naquele momento mágico do olho no olho. E nas primeiras dificuldades é uma decepção total. Então, o que fazer, então, para que esta mulher vivencie o sonho dela de amamentar de forma prazerosa? É o cuidado na sala de parto. Então, se a gente tiver o cuidado na sala de parto, a gente reduz assim, muito as dificuldades que a mulher vai ter. Ela pode ter o aleitamento materno que ela sonhou. Mas, para isso, nós precisamos ser menos invasivos. Estimular o contato pele a pele na primeira hora, deixa o bebê, ele se arrasta, ele pega o peito só, e aí isso é tão majestoso, é tão ouro, é tão dourado, e nós de alguma forma impedimos esse momento. Então, para a gente reduzir esses problemas que a doutora Ana encontra no banco de leite diariamente, são as mulheres que têm dificuldade, muito vem por esse sonho de amamentar. Elas se informam muito pela internet, mas não buscam, às vezes, o profissional capacitado para lhe informar. Então, o banco de leite, a doutora Ana pode até falar que ela faz um trabalho também com gestantes, né? Não é só esperar o problema chegar para buscar a solução. Então, o aleitamento materno precisa que todo mundo se una para que os bebês mamem, para que as mulheres amamentem, que sejam momentos tão prazerosos, que cada vez a gente diminua mais e mais os problemas que podem se apresentar. A gente reduziu muito
que eu comecei no banco de leite com a professora Feliciana, uma grande professora, e aí nós tínhamos muito mastite e muito abscesso. Então, isso com esse trabalho, isso já reduziu muito. Quase não se vê mais abscesso, principalmente. Mas era muito comum, a gente encontrava toda semana, apresentava mulheres, mas reduziu muito. E a gente quer reduzir esses outros problemas de dor, de pega incorreta, de machucado. Uma coisa muito bacana que começou a acontecer foram as rodas de conversa que o banco de leite às vezes faz em outros setores do hospital, principalmente lá na área do pré-natal. A gente tem tentado abordar mais essas mulheres, porque infelizmente as mulheres que fazem pré-natal em postos de saúde, às vezes não tem o pediatra para fazer essa consulta e para fazer essas orientações todas que a doutora Marinéia falou. A gente precisa muito melhorar a qualidade de informação do pré-natal. O pré-natal, geralmente, na atenção básica, ainda é muito voltado só para os exames e pouca palestra, tem que dar mais foco nisso, porque quando elas chegam já orientadas no pré-natal, no contato, de tudo que pode acontecer, olha, no primeiro dia vai ser o colostro, só depois do terceiro, quarto dia que vai começar o leite de transição e vai ter a apojadura e o peito vai ficar um pouquinho mais cheio, que é o engurgitamento mamário. Quando ela já chega com isso, ela já vem com uma outra cabeça, mesmo que ela venha, mesmo que ela procure o serviço, ela já vai aceitar o contato pele a pele por mais tempo, porque acontece às vezes que a ignorância de não saber aquilo, ela, não, já tá bom, já chega, tira, não sabe ela do benefício. E é importante demais esse trabalho como vocês estão falando. E pode completar. E com relação a esses mamilos, só para concluir, com relação aos mamilos doloridos, que é a dor no caso, a gente, quando chega no banco de leite, sempre o acolhimento, a escuta qualificada, e aí a gente vai ver como é que está a posição desse bebê, a pega desse bebê. A gente tem que saber se ela está usando algum produto, porque às vezes elas passam óleo, com medo de estria, aí vem os mitos. Vai criar estria, o peito vai cair, E aí a gente orienta a não usar nada, porque o óleo às vezes vai ressecar o mamilo, pode alterar o cheiro, pode alterar o gosto do leite, pode obstruir os poros e pode causar os problemas. Se tiver com sutiã que tem aquela tala que faça obstrução também que dói. Se o bebê usar chupeta, tem que suspender imediatamente, porque a forma como ele vai chupar, como ele vai pegar o peito é diferente, é muito diferente a sucção do peito do jeito como ele chupa a chupeta. Ele pegar a chupeta, ele vai amassar e ele vai querer reproduzir aquele movimento no mamilo materno e vai causar dor. E se em casos de muita dor, a gente orienta a fazer massagem e a gente orienta, tem que estimular a mama, porque a produção do leite ela vai estar diretamente condicionada ao estímulo do ato de mamar. O bebê tem que mamar para a mulher, para o organismo da mulher entender que precisa produzir. Mas em casos de extrema dor, a gente coloca um pouquinho e depois a gente tira o restante daquele leite e oferece no copinho, nunca na chuquinha, nunca na mamadeira. Como elas às vezes já trazem a mamadeira pra gente, não, mãe, a gente vai tentar oferecer no copinho, vamos ensinar e dá tudo bem, no final fica tudo bem. Mas mamilos doloridos é uma queixa bem frequente também. Vocês duas falaram coisas bem importantes e algumas eu anotei aqui para a gente reforçar. Todo profissional de saúde ele é um educador. Então, quando uma mulher não tem essa informação, é porque nós falhamos como profissionais de saúde. Mas nós falhamos onde? É necessário a presença de um profissional no pré-natal que faça essa orientação. Nós, da Sociedade Brasileira de Pediatria, nós lutamos para que haja um pediatra na atenção primária, entendendo que a atenção primária é o principal local de resolução dos problemas de saúde e que, por isso, tem um pediatra que está lá para promover, para proteger e para apoiar a amamentação, para minimizar essas situações que acontecem no nascimento e no acompanhamento, principalmente em relação ao contato pele a pele. As mulheres dizem, ela não quer. Não existe uma mãe que não quer. Existe um desconhecimento e uma falta de acolhimento ou escuta qualificada para entender aquela situação e saber que o maior benefício que uma mãe pode dar para seu filho é colocar no contato pele a pele ao nascimento. Outra situação muito importante tem a ver com um dos grandes benefícios do aleitamento materno, que é o vínculo. Além do crescimento e desenvolvimento, redução da morbimortalidade, redução das infecções, o vínculo
ele é muito importante. Essa é uma das qualidades do aleitamento materno. E a fragilidade de vínculo é um dos grandes problemas de saúde hoje, porque aumentou de uma forma assustadora, né, as patologias, as morbidades mentais, o adoecimento mental, e muito tem a ver com a fragilidade de vínculo. Então, essa é uma orientação que a gente entende que os profissionais de saúde, tanto do pré-natal como no parto e no acompanhamento, devem fazer. É muito triste ver mães amamentando com o celular na mão. Então, não tem vínculo, não tem contato, né? Não tem contato olho no olho, e aquilo ali tem uma consequência, porque o alimento, o leite materno, ele não é só um alimento. Ele é muito mais que isso. Ele é o alimento padrão ouro, mas ele é muito mais que isso, na medida em que favorece este vínculo entre a mãe e o bebê. E vocês falaram muito de mitos, né, sobre o aleitamento materno. A gente precisa dizer que o aleitamento materno, ele é fortalecido e embasado com publicações de altíssimo nível. Não existe hoje nenhuma boa prática, tanto que está nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que vai fazer a diferença, que vai mudar as populações, né, e vai favorecer aquelas populações mais vulneráveis em relação a sair de uma situação de diferença, né? E é isso que a gente espera. E para isso, o embasamento científico do aleitamento materno. Mas a gente sabe que existem muitas mães em diversas situações e que fragilizam o aleitamento materno. Como bem vocês falaram, as mães, elas estudam, elas trabalham, elas têm diferentes configurações familiares, elas têm diferentes níveis sociais, né? Tem muita vulnerabilidade social também, fragilidade econômica, e mesmo as mulheres, né, que têm socialmente estão mais estáveis, elas têm muitas dificuldades. Eu fiz uma roda de conversa com mulheres desse tipo. Infelizmente só tinham mulheres, os maridos não estavam presentes, né, os companheiros, e elas falando das dificuldades que elas têm em relação à volta do trabalho. E eu queria que vocês comentassem um pouco a respeito disso. Com relação ao retorno ao trabalho, geralmente a gente recebe lá no banco de leite mulheres que estão terminando o 3º mês, porque são 120 dias, que a lei garante na maioria dos casos, e infelizmente não é para a gente da pediatria, não é o suficiente. A gente queria que fossem os 180 para garantir os 6 meses de aleitamento materno exclusivo. E o que a Sociedade de Pediatria e o Ministério da Saúde recomendam hoje é que seja feito o armazenamento, a retirada desse leite e o estoque. E para isso, eu achei fantástico quando a senhora fez a introdução falando do nosso tema desse ano, do Agosto Dourado, que a gente precisa apoiar em todas as situações. E é bem aí que a gente está tendo ainda um gargalo, porque essa mulher vai para o trabalho, mas o trabalho não dispõe de uma geladeira ou de um lugar onde ela possa fazer a extração desse leite, e ela quer continuar amamentando. A gente não tem uma política que garanta que essa mulher continue trabalhando, que ela volte para o trabalho, mas que ela continue amamentando seu filho com qualidade, porque a gente vai falar de uma mulher que vai voltar para o trabalho, às vezes são 8 horas. Aí a lei garante a ela 1 hora a menos de trabalho para ficar com esse bebê. Mas aí, infelizmente, a gente ainda escuta empresas que querem botar essa 1 hora dentro do horário de almoço, que a gente sabe que não é. Almoço é o almoço, ela tem direito a chegar 1 hora mais tarde, sair 1 hora mais cedo. Isso tem que ser conversado com a chefia dela, ou meia hora, chegar um pouquinho mais tarde e sair um pouquinho mais cedo, e isso nem sempre é respeitado. E tem a questão também, às vezes, que os companheiros não têm a licença no tempo que ajude essa mulher, e que, às vezes, elas chegam com a angústia de que elas precisam voltar para o trabalho. Eu não queria, mas eu tenho... A gente escuta muito isso. Eu não queria, mas eu preciso voltar. Não dá mais para eu ficar. E a gente faz todo o possível para tentar fazer o estoque e pede para trazer. Quem é que vai ficar com o bebê? E aí sempre tem alguém, tem uma avó, uma tia, e a gente pede que essas pessoas venham, porque como ela vai começar a constituir a rede de apoio, a gente tenta no Hospital Universitário, a gente pede para essas pessoas virem para a gente orientar como que tem que ser oferecido esse leite, que ele não vai ser oferecido de qualquer maneira. É feita a retirada, coloca no congelador, o leite congelado dura 15 dias, na geladeira 12 horas, não pode ser estocado em potes de plástico por causa
dos derivados do benzeno, que aquele plástico solta. A gente pede que seja armazenado em potes de vidro com tampinha plástica, que possa ser escaldado durante 15 minutos. Toda essa orientação a gente dá. Esse leite não pode ir pro fogo, tem que ser colocado no banho-maria, tipo o banho que antigamente a avózinha fazia, bota água quente, bota o frasco, e que a temperatura entre 36 e 37 graus, tudo isso a gente tenta explicar e a gente orienta que elas tentem, que venham fazer controle de peso, que se elas acharem que o bebê não está aceitando bem, que elas retornem com a gente, para que a gente dê suporte. Mas, infelizmente, a gente percebe que nossas políticas ainda estão muito atrás do ideal. Nós precisamos avançar muito sobre os direitos das mulheres. Eu li uma frase interessante que diz: metade da humanidade é mulher e a outra metade é filho dela. Então, assim, isso é fantástico. Nós detemos esse poder sagrado da maternidade, de ter filho, de gerar filhos e entregar estes filhos para o mundo. E que filhos a gente vai entregar? Se nossos governantes não tiverem essa preocupação de que a mulher se dedique a cuidar deste filho, em vez de escolas, nós vamos ter que construir presídio, né, que se fala. Sim. Então, o cuidado da mulher, o cuidado humano, de cuidar do seu filho, de alimentar seu filho de forma adequada, isso é muito importante e nossos governantes ainda não se sensibilizaram em relação a isso. Mas nós vamos avançar. A luta das mulheres vai fazer com que tenhamos esses direitos como em outros países que já conseguem visualizar que a mulher ficando em casa por mais tempo para cuidar do filho, isso é ganho, porque são crianças que serão mais inteligentes, né? Existe estudo, né, que nós temos um grande estudioso no Brasil, que eu gosto muito de citá-lo, que é o César Victor, que ele fala que o leite materno ele é benéfico tanto para países de baixa renda quanto países de alta renda. Isso é fantástico, porque já se pensou, nos anos 80, que a gente começou nessa história de aleitamento, não, meu filho, eu posso comprar fórmula e tal, mas hoje os estudos apontam que não interessa. O filho de uma pessoa que tem condições de comprar a fórmula láctea tem todo o direito também de mamar como um bebê, né, de uma camada menos favorecida da sociedade. E ele fala também que o leite ele tem um mecanismo genético perfeito, que ele é como se fosse uma medicação, então ele se modifica de acordo com durante a mamada, se modifica durante os dias. Então, assim, é um alimento tão perfeito e a gente priva o nosso bebê desse alimento. Depois de 6 meses, não tem mais nutrientes. 50% da nutrição do bebê ele ainda adquire por meio do leite. Não é uma água sem nenhum nutriente, como alguém pode dizer e afirmar. Ele é uma fonte importantíssima de alimentos para o bebê até os 2 anos ou mais. Só que ele sozinho não supre mais todas as necessidades do bebê. Então, nós precisamos avançar nesse direito do bebê, no direito da mulher de ficar em casa com seu filho. E como a doutora Marinéia falou, alimenta e estabelece o vínculo, porque o bebezinho maior, quando ele está dodói, quando está com probleminha, ele corre para o peito. E a gente tem que brigar por isso junto com essas mulheres. Exatamente. É importante isso que vocês falaram. Quando a gente pensa na prática, o que acontece com essas mulheres, por exemplo, terminou a licença. Por que a licença é 120 dias? Nós já viemos de tempos bem piores que esse, nós viemos de tempos piores. E ela é 120 dias, mas em alguns lugares, em algumas empresas, são 180 dias. Tem uma chamada empresa cidadã, que ela dá 180 dias, ela dá alguns benefícios, que bem disse a professora, ainda é pouco, nós queremos mais. Mas por que umas dão 120 e outras dão 180? Existe uma forma, nós também somos responsáveis por isso, pela divulgação. Como você pode se tornar uma empresa cidadã? Nós temos um preconceito muito grande com as mulheres em relação ao trabalho. Uma mulher que chega para ser admitida, se ela está gestante, ela é vista com olhos diferentes. E a gente tem que lutar para que isso não aconteça, porque isso é terrível, é doloroso, entendeu? Para uma mulher, para uma família, considerando que ela também tem o poder de cuidar da sua família de uma forma financeira, né? E pelo trabalho que ela gosta. Então, onde ela trabalha, o que precisa? Precisa lutar para que ela seja uma empresa cidadã e consiga pelo menos 180 dias. E que esse horário que ela tem de 1 hora a mais, 1 hora a menos, não seja colocado em hora do almoço. Ou que seja negociado. Se ela mora longe, ela vai gastar quase 1 hora para chegar nesse local. Que seja negociado o horário dela. A gente quer olhos
que sejam olhos compreensivos, generosos para a mulher, enquanto nós não temos leis melhores, entendeu? Para que ela possa exercer a amamentação e modificar o futuro de um país, que a gente sabe que isso é possível através do aleitamento materno. Se eu trabalho em algum local, então eu tenho que me perguntar, qualquer um de nós, nessa instituição, nesse local, tem uma sala adequada para que essa mulher possa ir retirar o leite, para que ela, com segurança, para que, como bem explicou a doutora Ana Maria, tem os frascos, tem o local de armazenar, tem uma orientação, existem cartilhas de orientação, como montar essas salas. Existe uma estratégia do Ministério da Saúde, que eu acho que vai acontecer ainda esse semestre aqui, que treina profissionais para que eles possam orientar a população a respeito disso. Outra coisa, creches. As mulheres precisam trabalhar, elas precisam ter um espaço para deixar seus filhos enquanto elas trabalham. E esses são direitos que a gente tem que ir buscar. E as mulheres em situação prisional? O que acontece com os filhos delas? Elas têm direito. Elas têm direito durante 4 meses. Também a gente pensa que 4 meses é pouco ou é muito. 4 meses é o tempo que nós temos enquanto não ganhamos a próxima luta. Que é isso que a gente tem que pensar. E as estudantes? E as adolescentes? Quanto tempo elas têm? Como os trabalhos da escola? E as provas? Elas têm também em torno de 3 meses de apoio, que a gente também considera pouco, mas que é avanço atrás de avanço. E aí eu queria falar um pouquinho aqui, rapidinho, sobre uma parcela da população, que é uma parcela muito importante, que são os prematuros. Os prematuros, a prematuridade é a principal causa de morte em crianças menores de 5 anos de idade. E essas mulheres, a prematuridade tem N causas, a principal forma de você tentar reduzir prematuridade é qualificação do pré-natal, que a gente já falou aqui, mas se eles nascem prematuros e vão para a unidade hospitalar e ficam 40, 50, 70, 90 dias, e essas mulheres, e a licença dela? Então a gente tem que pensar nisso também, mas nós pensamos e lutamos, tem muitos grupos que lutam em prol das mulheres que nascem com os bebês prematuros, e o Supremo Tribunal Federal instituiu a licença para as mães de prematuro. Então, a partir de quando ela foi sancionada, a partir do momento em que o bebê tem alta, é que é iniciada a licença, porque entende-se que aquele momento, de acordo com a metodologia Canguru, que é uma das estratégias ao lado da iniciativa Hospital Amigo da Criança, que favorece o aleitamento materno, ao lado da metodologia Canguru, fez melhorar a situação dessas mulheres. E a gente sabe que o principal ponto da metodologia Canguru é a presença da família dentro da unidade. Os pai e mãe 24 horas livres na unidade, para que a mãe possa tirar o leite, para que ela possa amamentar. Mesmo os bebês prematuros, dependendo das situações, eles podem ir ao seio, e elas devem tirar. O melhor leite para o prematuro é o leite da própria mãe, nem o leite do banco de leite não chega perto do leite da própria mãe. E elas também, nós queremos chamar a atenção também para essa parcela da população, porque eles precisam do leite doado. Então a gente tem que estimular, tem que fazer campanhas para várias mulheres que podem e devem doar o seu leite, porque eles têm um destino certo, é a sobrevivência dos bebês, que não tem nenhuma forma deles saírem, sobreviverem com o menor número de sequelas, a não ser através do contato pele a pele e do aleitamento materno. Não, doutora, aí só pegando o seu gancho, a gente está falando sobre questões e dificuldades. A questão da doação, ela é tão importante para ajudar a salvar esses bebês, porque a gente sabe que a mãe, vocês lá no materno têm um serviço lindo com o canguru, da mãe fica, tem fotos lindas da mãe, do pai, e do estímulo precoce para essa amamentação, mas a necessidade do leite, do banco de leite é grande. E a gente tem lutado, eu sou testemunha do tanto que nós lutamos para aumentar a quantidade de leite. E outra questão importante é que as mulheres que têm muito leite, quando elas têm esse excesso de leite e não movimentam esse leite, dá outro problema, que é a hiperlactação, que vai gerar também problema. E aí, aproveitando o gancho, quando a mulher tem muito leite, além de ter que esvaziar para sanar a saúde, para resolver um problema, porque o excesso de leite, o bebê vai mamar, ele fica engasgado, a mama fica dolorida,
pode fazer pontos de mastite, porque aquele leite o bebê não vai dar conta, ele vai mamar, ele vai deixar uma parte daquele leite ali, e ela precisa retirar esse leite. E acontece às vezes dela tirar esse leite e jogar fora. E a gente sabe que é um leite precioso, valioso, porque enquanto ela tá jogando para ela, eu vou tirar porque tá doendo, porque o neném não tá dando conta, tá dolorido a minha mama, e ela joga fora. Enquanto nesse momento tem um bebê na UTI precisando muito, e ele não precisa de muito, porque são bebês pequenos, prematuros, poucos ml. Tem umas que falam, eu não faço doação, porque eu só consigo tirar 50 ml. 50 ml é muito. 30 ml é muito. E a gente aproveita o espaço até para fazer esse apelo para as mães que sentirem que tem muito leite, estão dando de um lado e do outro está vazando. Liguem para o banco de leite, liguem para o hospital materno-infantil. Tem a maternidade de alta complexidade também, que bebês precisam. E nem sempre as mães que estão lá estão produzindo leite suficiente para os seus bebês na UTI, né? E a gente às vezes precisa desse suporte. Desse líquido de ouro. Desse líquido de ouro. Pode complementar, professora. Eu, inclusive, trabalho com os alunos no projeto de extensão que a gente apoia essas mulheres que estão com os bebês na UTI, que vão para casa, para que ela não desperdice o leite. Mas é um número pequeno. As mulheres que estão no alojamento conjunto, que vão embora, muitas continuam doando, outras não. Terminam desperdiçando o leite, e a gente sabe da importância que é o leite humano. O leite humano é o melhor alimento que tem na natureza, não tem nada igual, não tem uma fórmula que se assemelhe. Quando uma mãe, eu sempre digo para meus alunos, nunca julgue uma mãe. Ela chegou e está dando fórmula para o bebê. A mãe sempre quer dar o melhor para o seu filho, então ela acha que da propaganda que estava lá, ela achou legal, comprou, mas a gente precisa apoiá-la para que ela confie que ela consegue produzir o melhor alimento para o seu filho. E às vezes assim, a mulher às vezes ela se acha tão desvalorizada, tão assim, que ela acha que o leite que ela produz não é o suficiente para o seu filho. E em raríssimos casos a mulher não consegue suprir a necessidade do seu bebê. O que falta é alguém que a apoie, que pegue na sua mão, que diga para ela que ela tem o melhor alimento, que diga para ela que o bem-estar é o que favorece a saída do leite, que o bebê sugando é que vai aumentar a produção de leite. Então ela precisa de alguém. Aí tem a história dos mitos, eu não como alimento tal, porque eu não vou produzir leite. E são vários mitos que a gente precisa trabalhar, respeitando as questões culturais, mas apoiando a mulher e falando para ela que o que faz aumentar a produção de leite é ela estar bem, e o bebê mamar no peito. Por isso que ela precisa, do que a gente tanto falou desde o início, de uma rede de apoio. Então, a rede de apoio somos nós, profissionais de saúde. Pode ser alguém da igreja dela, pode ser um profissional da atenção básica, é a família, que é o núcleo familiar, a família estendida, é quem está com essa mulher. É a escola, é onde ela estuda, é onde ela trabalha. Então, a mulher precisa dessa grande rede que segure em sua mão, que ela consiga amamentar. Aí todo mundo será feliz. Falando de rede de apoio e falando ainda da legislação que protege a amamentação, a gente vai para a licença paternidade, que são de 5 dias. 5 dias é suficiente para que este marido, esse pai, esse companheiro dê o apoio àquela mulher? A gente sabe que não, que 5 dias é pouco. Na empresa cidadã, ela dá 15 dias. E eu tenho certeza que um dia, no futuro, nós vamos olhar para trás e vamos achar isso terrível, porque é ínfimo o quantitativo de dias que se dá para um pai, para um marido, para uma esposa, um companheiro, ficar com a sua mulher quando ela pare, quando ela tem um bebê. Isso aí é importante, doutora Mariné, porque assim, ao longo da história, né, que nós vivenciamos no hospital universitário, o pai não participava desse processo de parto e nascimento. O pai chegava na portaria, isso era em todas as maternidades do estado do Maranhão e do Brasil de uma forma geral, e ele não entrava. As visitas no alojamento conjunto para o pai eram uma vez ao dia, 4 horas da tarde. Então, assim, nós tiramos o pai desse processo, mas nós temos que resgatar isso também por força de lei, que foi a Lei de Direito ao Acompanhante. A mulher, quando ela vai ter o seu bebê, ela vai escolher quem vai ficar comigo na sala de parto.
é o pai do bebê, é sua mãe, é sua melhor amiga, é sua companheira. Então, assim, é um direito dela. Isso, essa inclusão do pai fez uma grande diferença, porque nós achávamos, muitas pessoas acham, 5 dias para o pai, ele vai, não vai ficar com a mulher, ele vai. O pai, quando ele quando ele entra nessa roda da maternidade, ele faz uma diferença tão grande na vida da mulher, na vida do filho e na sua própria vida, porque antes os pais tinham medo de pegar os nenéns. Hoje ele pega. Ontem um pai banhou um bebê na unidade neonatal, um bebê pré-termo. Então, assim, todo mundo... Ele ficou, eu não consigo, você vai conseguir. Nós ficamos com ele deu banho. Então, ele ficou muito feliz pela inclusão, porque nós excluímos o homem, agora nós estamos fazendo esse movimento de inclusão. E aí, 5 dias é muito pouco, 15 dias é muito pouco, 20 dias que os profissionais, alguns profissionais, funcionários públicos, acho que tem 20 dias, é muito pouco. Acho que seria 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, não é? Quando a gente fala de apoio, a gente fala do apoio para amamentar, mas também a gente vê a mulher como uma mulher. Ela quer um apoio para ela ir no salão, pintar o cabelo, para ela ir, pintar não, que ela está amamentando, mas para ela se cuidar. Então o apoio, ela não quer estar sozinha nessa grande meta que deram a ela, que é dar o melhor alimento para o seu filho. E isso é muito importante. Quando a gente fala dos prematuros, que eu vou voltar aqui, que o melhor alimento para o prematuro é o leite da própria mãe, e que depois é o banco, e que por último é a fórmula, a gente se pergunta por que ele nasceu prematuro. A prematuridade, ela vem de uma fragilidade social muito grande, em geral. Então, é uma situação muito crítica que às vezes a mãe, infelizmente, nem pode ficar com o bebê por situações de saúde ou sociais. Nós não podemos julgar, como bem falou a professora, a gente tem que acolher e tentar transformar, sabendo que o mínimo de leite que ela consiga tirar é uma dádiva para aquele bebê e vai influenciar até que ele tenha 50, 60, 70 anos de vida. Mas, uma vez que ele precise de fórmula, uma vez que a mãe não esteja presente, uma vez que você não consiga, como a professora está falando aqui, que é muita dificuldade para ter o quantitativo de leite doado que possa suprir a necessidade das unidades neonatais, ele vai precisar de fórmula. Mas quem prescreve essa fórmula é o pediatra. Quem deve prescrever a fórmula é o pediatra. E o pediatra, eles têm que estar embasado numa lei que chama NBCAL, que é a norma brasileira de comercialização dos alimentos lácteos, que, inclusive, não permite certo tipo de propaganda. Essa informação ela é muito clara no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, do Ministério da Saúde. O que é NBCAL? Por que você não pode entrar no supermercado e encontrar promoção de fórmula? Porque isso é ilegal e isso requer uma denúncia. E os pediatras têm que estar muito atentos também para, eu digo que é para pesar a mão antes de prescrever uma fórmula, sabendo que prescrever uma fórmula pode determinar a suspensão do aleitamento materno. E não é responsabilidade das famílias. Ninguém deve julgar uma família que chega com o bebê usando fórmula, porque dificilmente ela comprou por conta própria. Em geral, foi orientado por um profissional, mal orientado por um profissional. E também tem um contraponto. Um bebê que está usando fórmula porque precisou de fórmula em uma determinada situação e que vai voltar ao aleitamento. E eu gostaria, então, que a doutora Ana Maria comentasse a respeito disso. O que acontece na nossa prática é que quando chega um bebê que está em uso de fórmula, a primeira coisa que a gente tenta fazer é ouvir essa mulher e entender onde foi começado esse complemento, como foi começado. Porque às vezes ela chega pra gente, não, o bebê tá tomando leite, mas eu quero amamentar. E aí a gente sabe que tem toda uma caminhada de tirar esse bebê dessa chuquinha, tem a confusão de bico, o bebê não vai aceitar, vão ser noites em claro, porque sabe que o leite vai pesar e o neném vai dormir a noite inteira. E a gente tem que colocá-la a par de tudo isso, mas que é a melhor decisão que ela vai tomar pro bebê dela.
E não só para o bebê, mas para ela também, porque a gente sabe que o aleitamento materno vai prevenir situação de câncer para essa mulher, vai fortalecer o vínculo dela com aquela criança, vai deixá-la com a cabeça mais tranquila, vai ter uma série de benefícios. E economicamente também, né, economicamente também. Sustentável, porque a gente vai estar jogando menos lata nos oceanos. E tudo isso a gente explica para essa mulher. O que a gente tem que ter é muita delicadeza para não julgar, a gente tenta fazer isso, orientar, tentar ver, mãe, vamos tentar, se ainda precisa do complemento, porque às vezes eles ainda precisam quando chegam, ainda não estão ganhando peso, a gente tenta manter no aleitamento misto, mas já tira o bico artificial e vai fazendo passo a passo gradativo, e aí todo dia é um dia, a gente vai acompanhando o ganho de peso, é um controle muito minucioso, e é interessante que a gente estava agora falando da presença do pai, os pais estão bem presentes nesse processo, a gente vê cada vez mais, eu já tenho mais de 10 anos no banco de leite, e hoje em dia é muito maior a frequência do pai dentro do banco de leite. Quando a sala está muito cheia às vezes, ou quando tem vários atendimentos de mulheres, a gente pede para os acompanhantes ficarem fora, porque não tem espaço físico para manter todo mundo. Mas na hora da consulta a gente pede para convidá-los a entrar no consultório. E eles vêm, são participativos e fazem perguntas e querem saber como que eles podem fazer quando a mãe vai voltar para o trabalho, que eles vão ficar. É um discurso que a gente não tinha antigamente. Doutora, a mãe vai trabalhar, eu vou ficar em casa com o bebê, como é que vai ser? Aí eu digo, tu já dá banho, tu já tá trocando uma fralda. E a gente observa que eles estão, graças a Deus, mais envolvidos com a questão da maternidade. E aí a gente ganha mais ânimo para lutar mais pelo que vocês estavam falando agora, de lutar pelo direito deles, porque eles não têm muita voz nisso ainda, infelizmente. E a gente na Sociedade de Pediatria, graças a Deus, tem vestido essa camisa e obrigado por isso. Mas com relação ao uso de leite artificial, a gente tenta fazer o uso controlado. Quando ela chega pra gente tenta entender aquele contexto. Às vezes a gente fala, o bebê tá bem, a gente fala, meu Deus, mas por que tá tomando leite? Quando a gente vai entender, não, é porque no começo ele perdeu muito peso, não ganhou. E aí quando a gente vê que tá tudo bem, a gente começa a fazer essa retirada gradativa, mas com muito cuidado. Algumas têm um pouco mais de resistência pela acomodação de, doutora, já tá dormindo, eu consigo sair um pouquinho. A gente fala, mãe, nós vamos tentar outra estratégia, vamos tentar deixar o teu leite pro bebê. E aí a gente começa a fazer massagem para ir tentando diminuir e retornar pro aleitamento exclusivo. E a gente tem conseguido bastante sucesso. A gente consegue. Isso é muito importante, a fala da doutora Ana, assim, a responsabilidade social. Cada bebê que aparece em nosso consultório, nosso atendimento, em uso de fórmula, acende-se um alerta. Eu posso muito bem, eu tenho várias atitudes. Não é comigo, posso deixar. Isso aí é falta de compromisso, é irresponsabilidade. Eu posso me envolver com essa situação e fazer exatamente como ela faz. Conversar, acolher, não julgar. E vai fazer a descontinuação. A gente faz muito com os bebês pré-termo, que saem da unidade neonatal. Muitas vezes a mãe ficou nessa situação de baixo leite, baixa produção de leite, pelo tempo que o bebê ficou na UTI. Então, quando ela vai para casa, ela precisa do complemento, mas nós vamos ficar pertinho dela. Vamos lá. Quando ela chega em casa, que relaxa, que fica à vontade, os hormônios fluem mais. Sim. Ela saiu daquela situação de estresse, então ela consegue produzir leite. Então, a gente vai com ela. Vamos lá, ou a gente reduz o volume de leite, ou a gente vai pulando uma mamada sim e outra não. Sim. E a gente consegue. Então, assim, nós, profissionais de saúde, nós temos que apoiar o aleitamento materno em todas as situações. Porque é fácil a gente apoiar o aleitamento materno sem nenhum problema, mas isso não precisa nem do apoio, né? Isso é legal, parabéns. E a segurança da mãe vai crescendo, a necessidade da fórmula vai diminuindo. Vai diminuindo, exatamente. E quando a gente faz o contrário, de autoritarismo, não, tira a fórmula. Ela fica estressada e ela vai... Pode até reduzir a produção. Reduz drasticamente. E não volta, e às vezes ela não volta. E aí a gente perde uma oportunidade do aleitamento exclusivo. Agora eu queria falar de uma coisa também muito importante, que é a formação dos profissionais de saúde. Nós todos aqui trabalhamos em ambiente de formação, supervisionando residentes, estagiários, e
A doutora Ana recebe os nossos residentes lá no banco de leite, a professora Eremita conduz, né, os seus alunos da enfermagem e também é preceptora lá na unidade materno-infantil, na unidade de Canguru. E eu queria saber de todos nós, assim, o compromisso maior que nós temos em relação a passar isso que nós passamos aqui de uma forma embasada cientificamente, informando não só a parte biológica, mas também informar qual é esse apoio, qual é a legislação que permite que essa mulher possa amamentar, o que é uma sala de apoio, por que tem que ter creche, o que acontece. Eu queria saber quais as estratégias que vocês podem utilizar no dia a dia com os alunos de forma a fortalecer o aleitamento materno, já que nós estamos no Agosto Dourado, que diz que apoia em todas as situações. Lá no materno infantil, quando eu recebo os internos também, os alunos do internato, tanto daqui da UFMA, do campus daqui, como de Pinheiro. E uma coisa que eu coloco muito para eles, que a gente conversa muito mesmo, é a importância do profissional de saúde, independente da especialidade. Eu falo muito para eles, porque nem todos querem pediatria, mas todos passam pelo estágio porque a faculdade proporciona isso. Eu digo, mesmo que você não queira pediatria, é o seu papel enquanto profissional da saúde, olhar uma mulher amamentando, oferecer uma ajuda, olhar se ela está confortável, observou alguma coisa errada, algum desconforto, no corredor, em algum lugar, orientá-la a procurar, oferecer um suporte, porque ela às vezes está ali, ela não sabe que tem um serviço à disposição dela. Então, onde quer que vocês estejam, eu não quero pediatria, eu quero, sei lá, ortopedia, eu quero endócrino, eu quero neuro, mas você vai receber uma mulher que está amamentando, você vai receber. E é importante você identificar, é importante você ter empatia por aquela, porque é uma condição que é provisória, ela não vai amamentar a vida inteira, mas naquele momento ela vai estar mais fragilizada, ela vai estar mais sensibilizada. E, infelizmente, ainda tem lugares que a mulher é mal vista quando está amamentando, e é papel nosso enquanto profissional. Então, a gente trabalha muito isso. E enquanto, como lá a gente atende bebês de primeira consulta, de primeira vez, que são os que chegam mais com essas dificuldades que a gente está conversando, e também tem os bebês subsequentes do programa, que vai até 6 meses. E aí a gente a gente prioriza que os alunos atendam exatamente os de primeira vez, que é para eles, e muitos até já conhecem as mães da sala de parto. Porque a gente passou lá no Alcon, a gente já olhou ela lá em cima, e eles conseguem ver com 1 mês como estão aqueles bebês. E a gente pede para eles exatamente fazerem a parte da entrevista, avaliar a mamada, às vezes com a técnica, às vezes comigo, para a gente ver os pontos da mamada, reforçar. Depois da consulta tem a parte da palestra que eles também participam, geralmente o pessoal da enfermagem, da nutrição que dá a palestra, eles participam. Eu digo, olha, vai ter uma hora que não vai ter colega, vocês vão estar todo mundo ocupado na unidade de saúde, vocês vão precisar dar uma orientação para a mãe, reforçar a atenção à mamada, que é importante o olho no olho, para a mãe não estar, para aquele momento da amamentação ser valorizado, não estar assistindo televisão, não estar no telefone, como a doutora falou ainda, que acontece muito, não estar conversando. É um momento seu e do seu bebê. Isso tudo é repassado para as mães, e eles estão sempre acompanhando. Na residência já é bem mais, a vivência é bem maior, porque elas passam na sala de parto lá com vocês, passam no Alcon e recebem os bebês, então já vai no fluxo. Mas, infelizmente, a gente ainda vê depois colegas que, inclusive, passaram pela gente, e às vezes a mãe volta meses depois, não, porque eu estava no consultório, o colega passou fórmula e eu quero amamentar. E, infelizmente, isso ainda acontece. Mas não com tanta frequência, já houve tempo, nós já viemos de tempos piores, mas ainda existe colegas que, eu não sei se pela facilidade ou se pela falta de tempo, de ter um lugar para manejar esses bebês direito, já começam fórmula e às vezes as mães retornam para a gente. E isso a gente tem lutado para não acontecer, porque quanto mais profissionais vestirem a camisa do aleitamento, a gente vai ter menos fórmula desnecessária. Fórmula desnecessária, a palavra bem interessante. Como professora, eu tenho o privilégio de levar meus alunos para a unidade neonatal. Então, na unidade neonatal, eles têm a oportunidade de uma pequena imersão no cuidado com o bebê pré-termo,
com as famílias e do trabalho com a equipe interdisciplinar. Isso é muito importante, porque aí geralmente as profissões elas eram muito isoladas, cada uma fazia a sua função. Quando eu converso com a pediatra, a enfermeira, eu aprendo com ela, ela aprende comigo. Quando eu falo com a TO, com a FON, então os alunos eles vivenciam essa forma diferente de fazer o cuidado, não mais aquele cuidado, porque os alunos quando chegam da enfermagem, professora, aqui o que a gente faz aqui, eles vão nessa ansiedade de fazer. Digo, aqui é cuidar de famílias e de bebês. E isso faz uma grande diferença na vida deste futuro enfermeiro que estará inserido nos serviços, nesse estado do Maranhão, nesse Brasil, né? Porque eles vão para várias partes. E isso é uma riqueza muito grande. O hospital universitário, nós temos esse privilégio de ter um hospital universitário riquíssimo que oportuniza para o aluno de todas as profissões que são da área da saúde da Universidade Federal, essa vivência. Esse aprendizado, todo banco mundo de junto leite, e misturado. E na ANEL vai também. Com a nutricionista, vai com a enfermagem. Isso é muito rico. Dois assuntos aqui, acho que nós já estamos nos conduzindo para o final, né, da conversa, infelizmente, em relação à mulher amamentar. Isso é uma outra lei, ela pode amamentar onde ela quiser. É incrível como hoje isso ainda é constrangedor para a mulher, para a família, saber que alguém se incomodou com uma imagem de uma mulher amamentando seu filho. Mas isso é lei e pode ser denunciado. A mulher pode amamentar onde ela quiser, como ela quiser, a hora que ela quiser, em qualquer local. Isso aí é um ganho recente, mas nem deveria existir uma lei para isso, né? Por favor, mas existe, mas foi necessário. E em relação à formação, é muito importante que vocês colocaram, tanto o trabalho com a equipe SMUT de forma interdisciplinar, como também o fato de colocar os meninos no exercício da docência, digamos assim, que eles façam palestras, entendeu? Para a comunidade, ou os residentes para os internos para a comunidade, ou para as equipes multi, porque isso é muito importante, que você sabe que quando a gente ensina, a gente aprende, né? Então é importante que todos os alunos saiam com a vivência. Você sabe que a gente trabalha com saúde baseada em evidência, e a maior evidência hoje em saúde para o mundo é o aleitamento materno. Então isso é importante que os alunos saiam e que falem em cada esquina sobre o aleitamento, tanto na forma profissional como na forma particular, porque cada um vai passar por uma situação dessa, ou com sua própria família, né? Ou através de um aconselhamento. E aí, como nós estamos nos aproximando do final dessa nossa conversa, eu queria passar para cada uma de vocês para reforçar algum ponto que vocês acham importante em relação a passar sobre o aleitamento materno. Sobre o Agosto Dourado, sobre a Semana Mundial de Amamentação. Vocês escolhem como finalizar. Eu gostaria de finalizar primeiro agradecendo ao CRM, agradecendo a doutora Marinéia e a doutora Eremita. É sempre bom falar sobre o que a gente faz e principalmente o que a gente faz e a gente gosta. Nós somos 3 amantes do aleitamento materno, nós 3. E acho que todo mundo sabe disso dentro do hospital. E eu gostaria de, além de agradecer, reforçar que o aleitamento materno é importante, que o profissional de saúde tem um papel fundamental. A gente da área da saúde, a gente tem que ter um olhar carinhoso sobre essas mulheres, a gente tem que reforçar o aleitamento em qualquer que seja a situação, apoio em qualquer situação. Eu acho que realmente isso está precisando acontecer. Falar para as mães que nem sempre é fácil, para as mãezinhas que a gente sempre está acompanhando, que têm dificuldades e elas trazem para a gente, para o consultório, todas essas vivências, essas culturas, essas orientações que elas receberam, que nem sempre é fácil conciliar a família com os conhecimentos, com o que é feito hoje em dia, com o que é recomendado, mas que elas são mulheres guerreiras, são super mulheres, porque muitas delas, apesar de todos os percalços, todas as dificuldades, doutora, eu quero amamentar. Isso é uma coisa que emociona muito a equipe, quando a gente vê que às vezes tem tanta coisa no meio, mas ela tá lá, não, pode massagear, aqui tá doendo um pouquinho esse ducto, mas pode massagear que eu aguento, porque ele vai mamar. E isso dá estímulo pra gente. Então é muito bom trabalhar com a amamentação e reforçar que
vamos andando, que a gente vai conseguir vencer esses percalços. Obrigada, doutora Ana Maria, muito obrigada. Eu agradeço muito a sua presença aqui, essa riqueza de conversa que foi, e espero contar com você em outras situações aqui no podcast do CRM. Eu agradeço ao CRM essa oportunidade e agradeço à professora Marinéia por essa conversa tão prazerosa, doutora Ana, que a gente chama carinhosamente de Aninha. O que eu digo todo dia para meus alunos, eu faço um convite para eles. Gente, vamos salvar o mundo? E, inclusive, eu coloquei lá em minha sala a nossa famosa frase de Michel Dan. Para mudar o mundo, primeiro é preciso mudar a forma de nascer. Então, o que eu deixo aqui é a nossa reflexão. Vamos mudar a forma de trazer bebês ao mundo? Vamos reduzir cesariana, deixa a cesariana necessária, mas vamos priorizar a parto natural sempre que possível, deixa a cesariana para as necessidades mesmo. Vamos fazer, mesmo que seja cesariana, vamos fazer o contato pele a pele, porque a gente sabe que o contato pele a pele no parto cirúrgico, ele é baixo ainda. Então, vamos pensar que se eu faço o contato pele a pele no bebê que nasceu de parto cirúrgico, eu favoreço que ele receba a ocitocina se eu também não cortar imediatamente o cordão. E eu sempre chamo meus alunos, vamos pensar em ciência, vamos trabalhar com ciência. Ninguém sai de casa, vou fazer hoje uma maldade, mas a gente faz maldade quando lá em meu consultório eu prescrevo uma fórmula. O que essa fórmula pode fazer para esse bebê? Então, assim, sem querer, né, a gente termina atrapalhando a vida de muitas crianças. Vamos rever nossas práticas. Eu sempre digo para os meus alunos, olha a prática de vocês estão entrando em famílias, em questões familiares, orientando mulheres e bebês e pais e famílias. E se você não fizer uma orientação adequada, você atrapalha todo um processo e também você perde a confiança do profissional, né, da família, que a professora Ana bem falou. Se ela passa um carão, então o profissional de saúde ele é muito autoritário, assim, ele é ditador, faça, diga. Eu trabalho muito com meus alunos o aconselhamento. Vamos sentar, vamos ouvir, ficar no mesmo nível de quem nós estamos atendendo em qualquer situação, não só em aleitamento. Porque o aleitamento materno, a mulher está num momento de muita fragilidade, tem os hormônios, a mulher tem uma bomba de hormônio, principalmente nos primeiros dias, chora, insegura. Então, se a gente chegar autoritário, ela fica mais fragilizada e o fracasso do aleitamento materno é garantido. Então, para que a mulher tenha sucesso no aleitamento materno, nós precisamos apoiá-la em todas as situações, como bem fala a campanha deste ano. Qualquer situação. Então, doutora, e só não posso deixar de passar o agradecimento ao Banco de Leite do Hospital Universitário e do Hospital Universitário como um todo, porque a gente tem a parceria dos outros setores, cada uma no seu, mas eu quero deixar meu agradecimento aqui imenso à doutora Feliciana, que foi ela que fundou o Banco de Leite, e desde o começo eu passei como residente, passei como aluna, passei como residente, e eu sempre fui apaixonada pelo Banco de Leite, e essa humanização vem muito, eu lembro muito claro dela nas aulas, falando disso que a senhora está falando, que a senhora trabalhou com ela. Eu lembro, a senhora falando, eu via a doutora Feliciana na sala com os pacientes, o jeito, a atenção, o carinho, e toda a equipe hoje, a gente trabalha seguindo essa linha. A gente até hoje, ela aposentou, mas a gente até hoje liga para ela, pega a orientação e vai de vez em quando na casa dela, às vezes, e ela é sempre muito gentil, e a equipe trabalha de forma muito unida, muito coesa. Então, meu agradecimento do fundo do coração, amo toda a minha equipe do Banco de Leite, nós somos uma família, já é muito tempo trabalhando junto, e a gente tem hora que as famílias já se conhecem, todo mundo já é equipe, já é família, e a nutricionista, nosso fonoaudiólogo, as enfermeiras, o corpo técnico maravilhoso que a gente tem, e o aleitamento materno é mais bonito por conta da forma como o Banco de Leite do materno está estruturado e trabalha. Então, eu tenho que agradecer também a minha equipe. Nós estudamos, né? Nós precisamos ter a nossa atuação baseada na ciência. É o que eu sempre digo. O que precisa? A gente precisa estudar. A gente precisa estudar para modificar uma situação onde a gente vive. Se você escolheu ser profissional de saúde, escolheu ser médico, no nosso caso, você precisa modificar a situação onde você está inserido. Sim. Através das suas ações, e as suas ações baseadas em evidência.
Há 40 anos nós tínhamos 3% de prevalência de aleitamento materno até o 6º mês de vida. Hoje nós temos 45%, mas nós temos metas. A nossa meta mundial pactuada é que tenha 50% até 2025 e tá perto, e 2030 a gente tem até 70%. Então a gente tem que sair de casa pensando, como eu também falo para os residentes, como é que você está reduzindo mortalidade infantil? A mortalidade infantil ela reduziu durante muitos anos, reduziu muito. Por quê? Porque reduziu desnutrição, pneumonia, diarreia, melhorou a vacinação, né? Agora ficou meio duvidosa, mas nós estamos sendo fortalecidos novamente. Nós tivemos o aleitamento materno melhorou, mas a gente precisa saber como profissional de saúde, o que nós estamos fazendo hoje para que a gente consiga apoiar essas mulheres, apoiar essas famílias, para melhorar esses índices de amamentação. E eu digo que a primeira coisa que a gente precisa fazer é apoiar o nascimento, é o contato pele a pele, é garantir o aleitamento materno na primeira hora. O bebê que nasce bem, ele precisa ficar em contato pele a pele com 1 hora. Ninguém tem que pesar, medir, arrumar, nada. Ele precisa ficar no contato pele a pele 1 hora. E aí ele vai mamar, se ele quiser, mas ele vai ficar lá. E outra forma de você apoiar como profissional de saúde, como formador, como professor, preceptor, é essa orientação que você dá aos alunos, aos residentes, e conhecer a legislação para você divulgar para as famílias, para os empregadores, para as instituições, para todos. Todo mundo precisa conhecer a legislação para que essa mulher seja apoiada de uma forma mais efetiva e que a gente consiga melhorar os índices de amamentação, que a gente pode reduzir muito mortalidade infantil. E eu também queria convidar todos para assistir esse nosso podcast, essa nossa conversa. Está lá no YouTube do CRM Maranhão. Agradeço muito a presença das 2 colegas professoras e que têm um conhecimento muito amplo nesse assunto e que pode melhorar a vida de muitas pessoas. Muito obrigada. Obrigada também, doutora Mariné, que a senhora faz um trabalho lindo, lindo. Café com o CRM Maranhão. Seja bem-vindo ao podcast dos médicos e médicas maranhenses.